pela informação. Tela já está compartilhada, o conteúdo já está postado lá no AVA para vocês. E na sequência da nossa aula, já postarei também a aula em vídeo, né, para os colegas que estão presentes e para aqueles que não puderam aí comparecer na nossa aula. Hoje nós falaremos aí, comentaremos, na verdade, os artigos 626 até o artigo 638 do Código de Processo Penal, dando sequência aí aos nossos estudos e caminhando para o final do nosso conteúdo programático, né? Já que temos aí em torno aí de 2 a 3 semanas, no máximo, de aulas antes do término do nosso semestre, antes das avaliações. Diz, então, o artigo 626 que, né, e aí, lógico, nós sabemos que nós estamos continuando a falar da revisão criminal. Então, diz o artigo 626, julgando procedentes a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu e modificar a pena ou anular o processo. Lembrando, mais uma vez, que quando nós tratamos da revisão criminal, nós estamos falando da reanálise de um processo, de uma decisão transitada em julgado, na qual, para que isso possa acontecer, 2 fatores são fundamentais. O primeiro eu já disse que é a certidão de trânsito em julgado. E a segunda necessidade, o segundo requisito, é a existência de uma prova nova, prova essa não submetida ao juízo, não encartada no processo, né, que não foi objeto de análise para o julgamento daquele processo. Então, na verdade, nós estamos falando de uma prova do qual as pessoas não tinham ciência, do qual a vítima ou o réu não conheciam, e vem, então, no momento posterior, lembrando, posterior, né, ao conhecimento das partes, a sentença transitada em julgado, pode a ação revisional, né, a revisão criminal, ser interposta a qualquer momento, não existe um lapso temporal determinado para que ela possa ser interposta. Então, pode ser durante a execução da pena, pode ser após a extinção da punibilidade e até mesmo após, né, o óbito do condenado, né, porque é um interesse que pode ultrapassar a própria existência do indivíduo. Então, não há um limite temporal máximo para que ela possa ser interposta. E quando julgada procedente, ela pode, então, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. Então, são situações, são condições cabíveis e possíveis no tocante aí ao resultado da revisão criminal. Além disso, o parágrafo único vem dizer para nós que, de qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista. Então, o que ela vem dizer para nós? Que, no caso ali de absolvição do réu, lógico que aí nós não temos que falar sobre nova pena, né? Se ele está absolvido, não há que se falar em nova condenação. Mas, se aqui houver a possibilidade de modificação da pena, ela não poderá ser modificada para pior. Ela não poderá ser modificada para agravar, para majorar a pena já aplicada ao indivíduo. E quando se tratar da anulação do processo, caso não esteja extinta a punibilidade do agente, assim ainda, caso possa haver ainda a prolação de uma decisão, esta decisão também não poderá ser pior, não poderá ser mais gravosa do que a anteriormente ali aplicada. Então, são situações também que vem aí o parágrafo único do artigo 626, né, artigo 626, trazer sobre o aspecto daquilo que nós estamos estudando. Então, ele vai falar para nós sobre algumas situações, né? Ou seja, caso seja julgada procedente a revisão criminal, nós temos ali 3 hipóteses: a absolvição do réu, modificação da pena e a anulação do processo.
O parágrafo único vem garantir ao réu que a pena não seja agravada, né? Que em caso de uma nova condenação não haja ali nenhum prejuízo, nenhuma majoração da pena já aplicada ao indivíduo. Então, são situações que dizem respeito e estão aí diretamente ligados ao objeto aqui do nosso estudo. Sobre a análise doutrinária, nós temos que compreender sobre o juízo rescindente e o juízo rescisório. Primeiro, quando nós falamos de juízo rescindente, né, é aquele que determina, é aquele que busca a desconstituição da decisão condenatória. Então, percebam que nós estamos falando da desconstituição da decisão condenatória. O que significa isso? Significa dizer que essa desconstituição, na verdade, tem aí por finalidade, né, ou absolver ou anular aquele julgamento. Já o juízo rescisório cuida da sua substituição por outra decisão, tá? Então esse é um aspecto, esse juízo rescisório, ele vai determinar a substituição da condenação anterior por outra decisão. Então esse é um aspecto bastante importante da qual nós vamos ainda falar sobre hoje. Uma outra situação aqui que cabe uma análise é sobre o aspecto que nós já dissemos, sobre a possibilidade aqui, né, de modificação da pena. Ou seja, né, enquanto nós tratamos aí da modificação da pena, nós estamos tratando de um juízo rescindente ou um juízo rescisório constitutivo, já que a finalidade, o objetivo aqui desta decisão, né, nada mais é do que alterar os fundamentos, alterar ali a condição e a convicção do julgador anterior, né? A nova prova tem, então, essa finalidade. A nova prova tem, então, essa condição própria para que possa ali, naquele momento, haver uma substituição da condenação anterior. Então, vamos frisar mais uma vez. Juízo rescindente, juízo rescisório. Juízo rescindente, né? Ele trata ali da desconstituição de uma decisão transitada em julgado anterior. Quando nós falamos de juízo rescisório, a finalidade ela é divergente aí do que se propõe. Ou seja, quando nós falamos do juízo rescisório, ele busca ali então a substituição da condenação. Então, seja, né, quando nós falamos ali que o tribunal altera a classificação da infração ou absolve o réu, nós estamos falando de um juízo rescindente, tá? Olha só, quando existe aqui a alteração da classificação ou a absolvição do réu, juízo rescindente. Quando, e por outro modo, nós estivermos falando aqui num caráter constitutivo, né, nós vamos lembrar que o rescisório ele é meramente declaratório. Então, quando constituir algo, quando criar algo, né, diferente daquilo que existe, ele é constitutivo, constitutivo é reincidente. Declaratório, por sua vez, ele é rescisório. Então, esse é um aspecto aí do qual nós devemos buscar essa informação. Bom, com relação à importância da alteração da pena, é onde nós já comentamos que não haverá nenhum prejuízo ao indivíduo condenado, não haverá ali majoração à pena já aplicada nos termos do quadro probatório anterior, já que o grande objetivo aqui da ação de revisão criminal é a análise, como eu disse, né, a reanálise de uma decisão transitada em julgada com base em provas não conhecidas pelo juízo à época da prolação daquela decisão, né? Então, esse é um fato bastante importante. Havendo aí a declaração de inocência do réu, ou seja, a absolvição, né, bem como a mudança da classificação do tipo penal, nós temos então ali esse aspecto desconstitutivo da decisão anterior, ou seja, né, um juízo rescindente. Sobre o aspecto
de que o tribunal venha a anular aquela decisão, estaremos diante de um juízo rescisório. Então percebam, né, quando a absolvição ou a alteração da pena aplicada, juízo rescindente. Quando ocorre a anulação do julgamento anterior, estamos diante aí de um juízo rescisório. Então é fundamental que nós não tenhamos dúvidas aí entre o juízo rescindente e o juízo rescisório sobre esse aspecto, ou seja, sobre essa condição de fato e de direito analisado aqui na revisão criminal, pessoal. Então, é uma situação aí bastante importante. Deixa eu aqui só fazer um agradecimento especial aos meus alunos. Nós estamos aqui já em mais de 40 alunos em sala de aula. Mais uma vez, muito obrigado aqui pela presença de todos vocês. Para que possamos, então, aqui continuar com o nosso estudo. Bom, na sequência, demos aí a liberação provisória do réu, ou seja, né, quando ele, estando cumprindo pena, surge a possibilidade ali da reanálise da decisão transitada em julgado, né, o fato de ele entrar com a revisão criminal já lhe dá o direito, né, à liberdade provisória durante a execução penal, né, pela análise das provas apresentadas, pessoal. E aí vem a pergunta, né, é possível? É possível. Quando é possível? Pela análise do caso concreto. Ou seja, imagina que a prova nova, ela vem demonstrar não só a nulidade, ela não vem demonstrar tampouco somente a dúvida da autoria, mas ela é cabal com relação à materialidade do delito. Né? Pegando um caso concreto aí, eu vou citar dois exemplos, um clássico e um atual, e um contemporâneo. O exemplo clássico é a história, é o fato, né, verídico aí dos irmãos Naves. Até oriento, indico aí que vocês estudem, que vocês pesquisem um pouquinho sobre a história dos irmãos Naves, que foram condenados pela prática de um crime e depois descobriu-se que aquele crime não havia acontecido. Então, logicamente, com base nisso, com base numa ação rescisória, né, foram ambos absolvidos. Um exemplo fictício, mais atual, seria, por exemplo, aí, aparecer a Elisa Samúdio. Então, imaginem que se existe uma cabal e concreta de que a Elisa Samúdio está viva, não há por que manter ainda aqueles que foram condenados em cumprimento de pena, já que a materialidade do delito está claramente aí desconfigurada. Doutora Marina, por favor, faça aí a sua pergunta. Ô, doutor, não é relacionado à matéria, não, tá? É que tem alguns alunos aqui no chat falando para mim que não está conseguindo entrar, porque não está aceitando a chamada deles. Doutora, aqui no nosso lobby não tem nenhum aluno aguardando. Os alunos que já foram convidados não precisam aguardar, é só clicar lá para entrar automaticamente. Aqueles que não foram adicionados por alguma razão, todos estão sendo aceitos, tanto é que nós estamos agora com 42 pessoas na sala. Não sei o porquê está tendo aí talvez essa situação de impedimento a esses alunos, tá? Se vocês todos, mais de 40 alunos conseguiram entrar, é porque está funcionando normal, né? Deve ser algum problema pontual relativo aí com relação a esses alunos. Mas não sei o que eu posso fazer para ajudar, porque está tudo correndo bem, né? Mas é importante saber e informe esses alunos que não estão conseguindo entrar, que depois a gente verifica a questão da falta e que a aula está sendo gravada, eles não vão ter nenhum prejuízo pedagógico aí com relação à nossa aula, tá bom? Tá ok, doutor. Obrigado por avisar. Oi? Professor? Sim, doutor. Eu também vivi isso aí esses dias. É problema do próprio sistema, viu? Né? Às vezes ele fica um pouco, às vezes, tumultuado, às vezes né, não tá tendo suporte para tantos acessos, talvez. Tem que falar o pessoal ficar tentando. Então, beleza, Manuel. Obrigado, viu? Manda no grupo lá para eles ficarem cientes disso, então. Tá, vou colocar lá. Obrigado. Valeu, obrigado. Pessoal, na sequência, então, aí falamos, né, de duas situações, ou seja, em que é possível, sim,
a liberação provisória do réu, por mais que não esteja aí previsto no Código de Processo Penal, né? Como eu disse, como não há previsão legal, nós estamos tratando de uma excepcionalidade. O simples fato de se ingressar com uma revisão criminal não dá a forma concreta e absoluta o direito em aguardar em liberdade o julgamento da revisão criminal. Lógico que para isso existe aí, né, os mandados de segurança, ou seja, sendo um direito líquido e certo, provado, tendo prova efetiva ali daquilo que se propõe, né, não há também aí um impedimento para que isso possa acontecer futuramente. Então, existe sim essa possibilidade. Com relação ao recurso contra a decisão proferida na revisão criminal, e aí não existe recurso ordinário, pois a ação é sempre de competência originária, ou seja, logo, cabe apenas ali aquilo que nós já conhecemos, aqueles recursos residuais, que são os embargos de declaração, o recurso especial e o recurso extraordinário, conforme se tratar do caso, né? Ainda uma situação aqui que nós podemos observar seria a análise do regimento de cada um dos tribunais para ver como é que eles tratam essa questão recursal da revisão criminal. Então fica aí também a análise e a necessidade, né, de um caso concreto sobre a possibilidade aí do agravo regimental. Então são situações das quais nós temos, ou melhor, não temos aí um parâmetro concreto, mas temos aí a possibilidade jurídica de que haja um recurso, se não aqueles recursos residuais, mas talvez algum recurso regimental aí, né, ao cabimento do agravo regimental contra a decisão monocrática do relator, que talvez aí não receba a revisão criminal. Impossibilidade da reformatio impejus, falamos bastante sobre isso, mas só reforçando, o tribunal não poderá, né, na condição ali em que anular aquele julgado, né, e aí isso é uma negativa, é uma impossibilidade para o juízo de primeira instância. Então, se foi anulado o julgamento, terá um outro julgamento. Neste outro julgamento pelo primeiro grau, não poderá se aplicar uma pena superior à aplicada anteriormente. Caso o tribunal verifique ali a possibilidade jurídica de simplesmente alterar a pena já aplicada, assim ainda não poderá alterá-la, senão para beneficiar o sentenciado, né? E lógico, se o tribunal agravar de qualquer modo a decisão, a situação do sentenciado, cabe ali o habeas corpus, caso o tribunal não respeite aí a impossibilidade da reformatio impejus, cabe o habeas corpus. E aí, logicamente, sempre é juizado na instância superior. Caso a decisão tenha sido, por exemplo, do Tribunal de Justiça do nosso estado, o habeas corpus será impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Caso tenha sido como competência originária de julgamento, o STJ será interposto, impetrado perante o STF. Se o STF tinha competência originária de julgamento da revisão criminal, assim compreendemos que o habeas corpus deverá ser interposto perante ele mesmo, ou seja, também o STF, já que não temos instância superior à nossa Corte Suprema. Ocorre, sobre um aspecto bastante importante, né, há também possibilidade aí da reformatio impejus indireta, ou seja, da mesma forma também ela é vedada, também é impossível aqui que o tribunal possa, de alguma forma, seja direta ou indireta, né, aí prejudicar a situação do sentenciado. Então, aqui seria uma situação mais comum quando ocorre ali a anulação daquela decisão, e aí aquilo que eu já expliquei para vocês, ou seja, onde uma decisão posterior não pode fixar uma pena mais grave aí ao condenado. Então nós temos duas formas. A reformatio impejus, vamos pensar aqui que essa daqui é a direta, e aí então, na tela seguinte, a reformatio impejus indireta. Empate na votação da revisão criminal. Para isso, pessoal, nós temos que relembrar aí que nós temos as câmaras, que são compostas por 5 desembargadores, e nós temos as turmas, que são compostas por 3 desembargadores. Lembrando que, no caso da revisão criminal,
será julgado ali pela Câmara Julgadora. Um outro fato aqui bastante importante é que, na revisão criminal, o relator não poderá ter sido um desembargador que tenha manifestado naquele processo de qualquer modo. Então, garante-se aqui, age-se de uma forma plena para que haja aqui a imparcialidade do julgador. Por mais que o julgamento da revisão criminal seja colegiado, não é um julgamento monocrático, né? Mas assim ainda garante-se garante-se a situação do juiz imparcial, ou seja, o fato de que esta situação, de que esta possibilidade aqui está garantida sobre esse aspecto. E o que é que nós estamos tratando aqui, então? Nós estamos tratando sobre o fato de que pode haver, então, um empate, já que são 5 e um é o relator, pode haver, tecnicamente, um empate no julgamento. Havendo empate, o presidente da Câmara, né, caso não tenha se manifestado nesse processo de algum modo, será aquele que terá o voto de Minerva. Caso ele esteja impossibilitado da votação, por não ser considerado como imparcial, né, o empate será então considerado aqui, né, favorável ao réu. Existem correntes doutrinárias que vão dizer o seguinte, olha, caso haja um empate, deva prevalecer a sentença transitada em julgado. Porém, neste aspecto, a decisão aqui, as decisões majoritárias são sob a condição de que o empate gera benefício a quem pleiteia. E para isso, nós temos ali o disposto no artigo 615, parágrafo 1º, também aí do Código de Processo Penal, que diz, havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Então, são aspectos aí dos quais nós observamos de forma direta, clara e convicta. Ou seja, caso haja empate, se o presidente, né, dessa Câmara ainda se conservar numa condição de imparcialidade, ou seja, não tendo manifestado, exarado ali o seu posicionamento de algum modo nesse processo, ele dará o voto de Minerva, o voto de desempate. Caso ele não possa fazer, né, ainda persistindo o empate, então esse empate será ali considerado como favorável ao réu. Então, ao réu não, na verdade ao condenado, né, ao recorrente, ao sentenciado aí. Vamos lá para o artigo 627. E aí ele vem explicar, então, quais são essas hipóteses de decisões da revisão criminal. Primeiro, a absolvição implicará no restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação. Então, nós já sabemos que lá os artigos 91 e 92 do Código Penal tratam dos efeitos específicos e efeitos genéricos da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor medida de segurança cabível. Mais um fato, né, em que pese possa haver ali absolvição, caso o indivíduo condenado ainda apresente traços de periculosidade, a ele será mantida ali a medida de segurança, né? Lembrando que medida de segurança é por tempo indeterminado, e esse tempo indeterminado é enquanto perdurar ali a incapacidade do indivíduo, ou seja, a periculosidade para consigo mesmo ou para a sociedade. Pessoal, tudo bem? Tem alguma dúvida, alguma pergunta aqui sobre a revisão criminal, sobre esse aspecto? Aproveitem aí para fazer os seus questionamentos. Quanto, então, a esses direitos perdidos em face da condenação, pessoal, nós temos que compreender o que isso significa, né? Tanto o fato que seria ali do mau antecedente criminal, quanto ao fato também da geração da reincidência, lançamento do nome do sentenciado no rol dos culpados, obrigação ali de indenizar o dano, o que nós já conhecemos como ação civil ex delicto, né? O instrumento, a confisco de instrumentos, produto e proveito do crime,
perda de cargo, função ou mandato, conforme for o caso, incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela, e em certas situações, até mesmo, conforme lá prescreve o Código de Trânsito Brasileiro, a inabilitação para dirigir veículo. Então, além ali da suspensão dos direitos políticos, nos termos lá da lei da ficha limpa. Então, o que vem dizer para nós é que, sendo julgada procedente a revisão criminal para absolver o sentenciado, todos esses direitos serão automaticamente restabelecidos, né? E o detalhe é o seguinte: caso aqui, né, já tenha sido contra ele executada aí a ação civil ex delicto e ele tenha indenizado a vítima ou seus sucessores em razão do dano causado pela prática do ilícito que não foi ele que praticou, a ele gerará ali, então, o direito ao ressarcimento pela via cabível. Ele tem que entrar com uma ação agora para ser ressarcido daquilo que pagou indevidamente por algo que não cometeu. A imposição da medida de segurança, só aqui para frisar, né? A medida de segurança ela é independente da condenação ou da absolvição. A pessoa, o indivíduo, que oferece um risco a si mesmo ou à sociedade, né, que tem traços de periculosidade, pode ser submetido ali à medida de segurança, ou seja, tanto o tratamento ambulatorial quanto a internação em hospital de custódia ou manicômio judiciário. E isso é totalmente ali independente de uma sentença absolutória ou condenatória. Um outro fato aqui, só para relembrar também, é que a revisão, a medida de segurança é por tempo indeterminado. E aí, como nós já estudamos lá no passado, né, periodicamente, anualmente ou a cada 3 anos, será feito ali um exame de sanidade mental para ver qual é o estado deste indivíduo. Além desse exame periódico, né, a cada 3 anos, a qualquer momento solicitado pelas partes, seja defesa, acusação, poderá ser o indivíduo submetido novamente a um exame com essa finalidade, ou seja, né, comprovar ali, contestar o fato de que ele ainda apresenta ou não os traços de periculosidade. Artigos aí 628, 629 e 630 do Código de Processo Penal. E vem dizer que os regimentos internos dos tribunais, pessoal, percebam que nós não temos mais tribunal de apelação, nós temos apenas Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal, tá? No âmbito de primeira esfera, de primeira instância, estadual ou federal, né? E isso acontece em razão da emenda constitucional 45 de 2004, onde nós tivemos a reforma do Poder Judiciário. Então, né, lembrando bem, os regimentos internos dos tribunais de justiça estabelecerão as normas complementares para o processo de julgamento das revisões criminais. Então, cada estado tem a sua própria organização judiciária quanto ao julgamento desta ação, né? Artigo 629. À vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. Então, nós temos aqui uma cassar a sentença condenatória. Essa cassação da sentença condenatória dá aqui a entender que a sentença foi, então, anulada, né? É diferente de dizer que aquela sentença foi cassada para absolver. Então, ela pode ser cassada para absolver ou pode ser cassada para anular aquela decisão. Artigo 630. O tribunal, se o interessado requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Então, aqui nós estamos falando de uma justa indenização pelos prejuízos sofridos do sentenciado, que foi condenado irregularmente. Aqui, pessoal, é o grande problema que eu vejo sobre vários aspectos aí do nosso poder público, que é, quem errou? O juiz errou, o tribunal errou muitas vezes, mas quem vai indenizar é o Estado. E o Estado não vai entrar com uma ação de regresso contra esse magistrado para cobrar pelo erro que ele cometeu. Então, o erro dessas pessoas acaba sendo pago pelo contribuinte, ou seja, pela sociedade, que tem que pagar, né, porque é o Estado que paga a indenização e quem
garante os recursos ao Estado é o povo, é a sociedade, quem paga é o povo pelos erros cometidos aí pelos agentes públicos. E no máximo que esse juiz vai acontecer com ele é a sua aposentadoria compulsória, né, não prejudicado o recebimento de proventos. Então imagina aí um juiz com seus 40 e poucos anos de idade, comete uma aberração jurídica, como nós andamos vendo aí constantemente e atualmente. Na pior das hipóteses, ele será aposentado compulsoriamente, sem prejuízo dos seus vencimentos. O parágrafo 1º vem dizer que por essa indenização, que será liquidada, na verdade, no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se tiver sido pela respectiva Justiça. Então são fatos aí, são circunstâncias bastante importantes também aí que nós temos que ter essa compreensão. Com relação aqui ao parágrafo 2º, vem dizer que a indenização não será devida. Então, quais são as hipóteses que, mesmo existindo um erro, não caberá aqui o pagamento de uma indenização, né? E aí, logicamente, ela vem aplicar um caráter extremamente justo, que é a linha A. Se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou fato imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder. E aí, logicamente, que ninguém pode ser beneficiado pela sua própria torpeza. Então, esse é um fato também aí extremamente importante, ou seja, se a pessoa agiu de algum modo, né? Lá, lógico que eu não estou dizendo aqui de uma confissão, por exemplo, viciada pela tortura, não estou dizendo isso. Mas se de algum modo essa pessoa confessou para proteger outro alguém, né, de livre e espontânea vontade, depois, logicamente, que não pode aí valer-se dessa torpeza na busca de uma indenização. Na linha B, nós temos que se a acusação houver sido meramente privada. Então, aqui, particularmente, eu não concordo. E vou explicar por que eu não concordo. Eu não concordo porque ele diz o seguinte: se tratar de uma ação penal privada, o Estado não estaria ali responsabilizado pela indenização no caso de um erro de julgamento. Olha, a denúncia, ou melhor dizendo, a queixa-crime é privada. O ato de acusar é privado, mas o ato de julgamento não é público, não é privado, ele é público, porque o julgamento compete ao poder público. Então, na verdade, sobre esse aspecto, eu não concordo aqui sobre o fato de que não caberia indenização do Estado na ação penal privada, já que o julgamento é público, o julgamento não é privado. O fato da iniciativa da ação penal ser privada não vai aí tirar, não vai aí, né, limitar a responsabilidade do Estado, que ele tem por inerência a sua função, né, de julgamento. Ou seja, então, particularmente eu não concordo aqui, eu acho injusto o que diz a letra B do parágrafo 2º do artigo 630. Se a acusação houver sido meramente privada, tá, mas o julgamento não é privado, o julgamento sempre é público. Então, quanto à natureza jurídica e da decisão impositiva da indenização, ela é condenatória, ela está condenando ao Estado a pagar uma indenização em razão de um erro de julgamento. Então, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a responsabilidade objetiva do Estado, ou seja, não havendo parte passiva na ação revisional, nem a Fazenda Pública, nem o Ministério Público, é natural que tenha a lei estabelecido uma responsabilidade objetiva do Estado frente ao erro do Judiciário, né? E para isso nós temos aí a garantia do dispositivo constitucional do inciso 75 do artigo 5º da Constituição. Então, falando sobre direito fundamental, lá no seu artigo 75 diz que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além de tempo fixado em sentença. Percebam que no âmbito da Constituição Federal, ela fala erro judiciário. Erro judiciário é o erro da condenação e não o erro que pode ter havido, por exemplo, em razão
de uma queixa-crime que não tinha fundamento. Não é isso que está se aqui observando. Então, nada mais justo do que o Estado, nos termos da própria Constituição Federal, indenizar aquele que foi vítima de um julgamento errôneo, que logicamente causou algum tipo de dano a esse indivíduo, um dano à sua liberdade, um dano ao seu psicológico, um dano material, lucro cessante, tudo aquilo que vier agregado ao erro do Poder Judiciário. Né? O erro causa o dano em razão de quê? O erro causa o dano em razão dos direitos limitados, retirados, extirpados do indivíduo. Quais são esses direitos? Aqueles que nós já vimos lá nos artigos 91 e 92 do Código Penal. Confissão como causa de condenação. Pessoal, aqui é um grande problema. Por quê? Porque a confissão não é mais considerada, como era no passado, a chamada rainha das provas. A confissão, na verdade, ela tem uma importância relativa, já que ela tem que estar associada a outras provas do processo. Pode, num processo, alguém que confessou a prática do crime ser absolvido? Claro que pode, observando-se que aquela confissão não possui nenhum lastro probatório, comprovando-se que aquela confissão nada mais é do que palavras que não se sustentam, que percebe-se que a pessoa está confessando para proteger alguém, a pessoa está confessando porque foi ameaçado, ou porque alguém da sua família foi ameaçado. Então, essa confissão não tem fundamento em si mesma, ou solitariamente ali, para fundamentar uma condenação. Então, a confissão, ela só tem validade jurídica, ela só produz efeitos jurídicos no âmbito penal quando associado a outras provas do processo. Né? Por si só, não seria capaz aí de levar alguém à condenação. Ocultação de prova em seu poder. E aí, mais uma vez, vem aquilo que eu já disse para vocês, do fato de que ninguém pode se beneficiar da sua própria torpeza. Se a pessoa tem a prova que leva à sua absolvição, por que não demonstrar essa prova? Por que não trazer ao processo essa prova? Se não trouxe de livre e espontânea vontade, não pode utilizar disso. Se ficar provado que não apresentou essa prova em razão de uma ameaça, de um vício de consentimento, né, de um vício ali com relação à sua vontade, e isso vocês já estudaram muito bem em direito civil, a questão do vício de consentimento para os atos jurídicos. Então, sobre esse aspecto, a ocultação de prova não tiraria dele o direito à indenização. Mas não provado os motivos que impediram da divulgação desta prova, que já estava em seu poder em momento anterior à condenação ou ao trânsito em julgado, não há aqui como buscar uma indenização ou não há como responsabilizar o Estado por essa decisão. Né? Então, André, mas ele continua condenado? Não, ele vai provar sua inocência, ele vai ser absolvido ou vai ser anulado aquele processo. O que ele não vai ter é o direito à indenização. Acusação privada. E aí, logicamente, fica todo o nosso repúdio à letra B do parágrafo 2º do artigo que nós estamos estudando. Por quê? Porque não tem fundamento jurídico o que está ali escrito no texto da lei, né? Conforme aí garante a doutrina sobre esse aspecto, sobre a visão da Ada Pellegrini Grinover, do Magalhães Noronha, do Scaranzi, que diz que essa posição do Código, bastante esdrúxula, pois mesmo na queixa-crime, é o Estado que a recebe e, condenando, comete o erro judiciário, pouco importando a titularidade da ação. Então, não pode prevalecer perante as regras constitucionais sobre a responsabilidade objetiva do Estado, que é obrigado, então, a indenizar por erro judiciário, independentemente da titularidade da ação. Percebam esse aspecto, então, bastante importante. Não pode atribuir aqui o Estado, né, atribuir ao particular a responsabilidade pela condenação. A responsabilidade ela é do Estado, em que pese a titularidade da ação penal tenha sido privada. Previsão constitucional da reparação do dano, já falamos sobre isso, né? Está lá no inciso 75 do artigo 5º da Constituição Federal, que mais uma vez vem aí dizer para nós da responsabilidade objetiva que o Estado tem em reparar todos os danos causados
em julgamentos do Poder Judiciário. Todos os danos, né? Exceto quando ali, então vamos pegar só aquela linha A, exceto quando o réu, aqui no caso o sentenciado, né, o recorrente, já tinha condição de apresentar a prova anteriormente e por vontade não o fez. Então, nesse caso, estaria excluído ali do direito indenizatório. Nos termos da lei, quando a titularidade da ação penal é privada, também não haveria o Estado a responsabilidade de indenizar. Porém, o meu posicionamento embasado naquilo que diz a doutrina e a jurisprudência é contrário à linha B, né, do parágrafo 2º, porque, como disse ali muito bem os doutrinadores, estamos diante de uma total incoerência sobre o aspecto da determinação do fato. Então, seria muito difícil nós compreendermos que simplesmente pela titularidade da ação ser privada, isso exclui a responsabilidade objetiva do Estado pelo julgamento de processos, mas não só pelo julgamento, pelo erro cometido, né, no julgamento do processo. Então, esse é um fato aí que, logicamente, fica a nossa ressalva. Artigo 631. Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. O que significa dizer, pessoal, olha só. Se essa pessoa, se o titular da ação falecer, abre-se a possibilidade do que diz o artigo 31 do Código de Processo Penal, que é a habilitação no processo, no polo ativo da ação, né, do seu cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, ascendente e colateral. Caso ninguém substitua o indivíduo ali no curso da ação, ele continua com a sua defesa técnica e o presidente do tribunal nomeará um curador, ou seja, alguém que o representará diante desta ação. Então, percebam, abre-se a possibilidade para a substituição processual nos termos do artigo 31, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Caso não apareça ninguém para substituir o recorrente, o presidente nomeia um curador para que, acompanhado da defesa técnica, continue no processo. Não pode o processo continuar sem o polo ativo da ação, né? O advogado não é o polo ativo da ação, o advogado representa o polo ativo da ação, mas o polo ativo da ação tem que acontecer, ele tem que existir, né? Se não pessoalmente, por meio de procurador, de substituto ou de curador. Essa nomeação do curador, mais uma vez, né, como eu disse, abre-se primeiro a possibilidade para a substituição, né, para que os sucessores se habilitem no processo. Isso não acontecendo, haverá então ali a nomeação de um curador, né, que incumbirá de fazê-lo, ou seja, que incumbirá de substituir o falecido como titular dessa ação, como polo ativo dessa ação revisional. Vamos lá para o recurso extraordinário, pessoal. Quando nós aí observamos o recurso extraordinário, é importante que nós possamos compreender qual é a sua finalidade. Muitos têm dúvidas entre a distinção entre recurso extraordinário e recurso ordinário. São situações diferentes. Para que fique mais fácil, vamos pensar assim: recurso extraordinário, legislação infraconstitucional. Recurso ordinário é o que trata de questões constitucionais, né? Recurso extraordinário, ele é interposto perante o STJ, recurso ordinário, ele é interposto perante o STF. Isso via de regra, tá? Salvo raras exceções. Então, recurso extraordinário cuida da aplicação de normas infraconstitucionais. Recurso ordinário cuida da manutenção, da garantia da aplicação da lei constitucional, né? Conforme diz a própria doutrina, o recurso extraordinário tem como finalidade garantir a harmonia da aplicação da legislação infraconstitucional. Então, essa é a grande finalidade do recurso extraordinário, ou seja, garantir a aplicabilidade da legislação infraconstitucional. Nós sabemos que o guardião das legislações infraconstitucionais é o STJ. Ele tem cabimento aqui em algumas hipóteses, né?
Quais são essas hipóteses? São as seguintes. Primeira delas, decisão que contraria dispositivo constitucional. Segunda, decisão que declara a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Terceira, decisão que julga válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Quarta, decisão que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Então, ou seja, o que nós temos que compreender aqui é que não é preciso que a decisão proferida por tribunal estadual ou regional federal seja relativa ao mérito, pois qualquer delas, inclusive ali as decisões interlocutórias, podem ferir a Constituição Federal. Então, qualquer norma infraconstitucional que fira a Constituição, aplica-se o recurso extraordinário. Ou seja, a finalidade dele é a harmonização entre a legislação infraconstitucional com a própria Constituição Federal. É que ele busca ali de uma forma direta, nós não estamos tratando de uma ação direta de inconstitucionalidade, de uma DI, não é isso. E vocês já viram lá em direito constitucional o que significa uma ação direta de constitucionalidade ou uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é essa a finalidade do recurso extraordinário. A finalidade dele é a harmonização da aplicação da legislação. Tá? E, logicamente, aqui merece um registro importante, né, que após o advento aí da legislação da Lei 11.419 de 2006, cuidando da informatização do processo, o Supremo Tribunal Federal já ter recebido o primeiro recurso extraordinário, né, inteiramente eletrônico. Todas as fases da sua tramitação deram-se em ambiente eletrônico e sem papel, ou seja, é aí o grande caminho, é a grande evolução do processo, que seja totalmente digital. As situações aqui que autorizam esse recurso, nós já falamos, né? Na verdade, o próprio texto legal é muito claro sobre esta hipótese. Então, seja, mais uma vez, decisão que contraria dispositivo constitucional. Então, uma lei infraconstitucional que fere a própria Constituição. É mais lógica das possibilidades, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, órgão máximo do Poder Judiciário, tem finalidade precípua justamente para fazer, né, as normas constitucionais. Então, ou seja, sobre esse aspecto, é onde nós temos aí a possibilidade, né, do STF julgar este caso sobre o fato de que ele é o guardião da Constituição. O guardião das normas infraconstitucionais é o Superior Tribunal de Justiça. Olha só, então, o que diz aí uma questão bastante importante. Percebam como, na análise do nosso conteúdo, né, o direito processual penal ele atua de forma transversal, né, para com outros ramos do direito. Olha aí o que diz o artigo 1029 do Código de Processo Civil. Com certeza vocês já estudaram o Código de Processo Civil referente aos recursos. Então, o que ele vem dizer para nós? O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, são interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento do recurso interposto, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Então, nós vamos ver aqui, já temos aí o indicativo, e vocês também já estudaram isso em prática de processo penal e prática de processo civil, que aqui nós estamos diante de um recurso, né, não de petição una, mas de petição múltipla ou de petição dua, né? Ou seja, são duas petições, a petição de interposição, de exposição de motivos e, no caso, as razões. Então, nós temos lá na primeira petição, exposição do fato do direito, demonstração do cabimento. Segunda petição, razões e o pedido de reforma ou de invalidação da decisão recorrida. Parágrafo 1º do artigo 1029 do CPC. Estamos falando do Código de Processo Civil. Não fiquem perdidos aí. Parágrafo 1º. Quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará prova da divergência, né, dessa dissídio jurisprudencial,
com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente ou ainda com reprodução do julgado disponível na rede mundial de computadores, com a indicação da sua respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Então, percebam, né, uma decisão sobre casos idênticos ou extremamente semelhantes, cuja interpretação da legislação foi divergente. É isso que está dizendo aí para nós. Parágrafo 2º revogado. Parágrafo 3º. O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não repute grave. Então, aí também nós temos a aplicação do princípio da fungibilidade, ou seja, quando então se aceita, se admite o recurso, mesmo observando vício formal. Não há aqui nenhum impeditivo também, quanto, como nós estamos aí vendo, a aplicação do princípio da fungibilidade. Parágrafo 4º. Quando, por ocasião do processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas, o presidente do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta a questão federal, constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, estender a suspensão a todo o território nacional até ulterior decisão dos recursos extraordinário ou de recurso especial a ser interposto. O que nós observamos aqui são aquelas ações de repercussão geral, ou seja, aquela ação que os processos que estão tramitando devem ser suspensos e aguardar uma decisão que fará, então, extensivo a todas elas. Ou seja, a decisão da interpretação daquela lei, seja um exemplo concreto aí, né, não sobre a esfera penal, mas, por exemplo, aquelas ações de poupança ou ação revisional de contrato de financiamento. São ações que foram consideradas como de repercussão geral e todas foram suspensas até que o fato fosse julgado ou pelo STJ ou pelo STF. Então, é uma circunstância bastante relevante, ou seja, a busca do restabelecimento da segurança jurídica quanto aos julgados. Parágrafo 5º. O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido, primeiro, ao Tribunal Superior respectivo, no período compreendido entre a data da publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame, prevento para julgá-lo. 2. Ao relator, se já distribuído o recurso. 3. Ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do artigo 1037, aí também faz referência, lógico, ao Código de Processo Civil. Bom, pessoal, primeiro, quando nós temos que observar aqui o fato da aplicação do Código de Processo Civil subsidiariamente ao Código de Processo Penal, nós sabemos que o CPC ele é uma norma subsidiária a todos os processos. Processo de trabalho, processo civil, processos administrativos, o CPC é a norma subsidiária. Então, naquelas lacunas, ele vem sendo aplicado. No caso aqui do Código de Processo Penal, quando nós falamos do recurso extraordinário, o procedimento de julgamento é aquele descrito no artigo 1029 do Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil também é aplicado subsidiariamente ao Código de Processo Penal. Quanto à repercussão geral da questão constitucional, ela está prevista ali no artigo 102, parágrafo 3º da nossa Constituição Federal, que lá vem falar, né, da necessidade de suspensão processual em caso de repercussão geral das questões constitucionais, né? Em outros termos, nós temos aí também que após a emenda constitucional 45 de 2004,
o STF poderia evitar o conhecimento do recurso extraordinário, cuja significação política para o Brasil seja irrelevante. Torna-se, pois, fundamental demonstrar à Corte o que cabe à parte recorrente em sua petição. Então, percebam que pode o tribunal entender o seguinte: olha, no atual momento em que o país vive, essa repercussão geral não é importante. E aí, logicamente, que determinar que todos os processos semelhantes sejam suspensos no país é um ato de extrema importância, porque ele vai causar prejuízos e danos jurídicos a muitas pessoas, pela simples fato da paralisação desses processos. Então, essa é uma situação que só acontece em casos extremamente excepcionais. Do contrário, não se costuma aí reconhecer a repercussão geral de uma forma mais simples, tá? Quanto à dosimetria da pena, e nós falamos sobre esse fato aí, ao recurso extraordinário. Quando nós entramos com recurso extraordinário no processo penal, como regra, não se sujeita ao recurso extraordinário, pois depende de um procedimento complexo previsto lá no Código Penal. Ou seja, o recurso extraordinário ele não tem capacidade de permitir ao julgador novamente realizar o exame do sistema trifásico da dosimetria da pena, nos termos do artigo 59, fixação da pena base, circunstância agravante, atenuante, causa de aumento, causa de diminuição. Então, não se presta a essa finalidade, né? Por quê? Porque trata-se de uma matéria específica de garantia da aplicação da norma constitucional. Ademais, nós temos aí também o princípio da individualização da pena. Aí é diferente. Se nós estivermos tratando do princípio da individualização da pena, conforme lá garante o artigo 46, inciso 46 do artigo 5º da Constituição Federal, aí sim é possível que o recurso extraordinário, de forma também excepcional, possa realizar ali uma nova dosimetria da pena. E caso isso não tenha sido feito, temos o habeas corpus na busca também aí de um remédio constitucional para que possa garantir ali uma nova dosimetria da pena, mas somente quando se tratar o recurso extraordinário de individualização da pena. Por quê? Porque ele tem aqui o seu garante, ele tem o seu lastro na própria Constituição Federal. Por isso caberia o recurso extraordinário. Tá? Então, ou seja, recurso extraordinário não serve para modificar a pena aplicada, salvo se ela foi aplicada contrário ali ao princípio da individualização da pena, ou seja, se ela não foi individualizada nos termos da conduta do agente num crime cometido em concurso de agentes, nos termos lá do artigo 29, também do Código Penal. Então, percebam, não cabe recurso extraordinário para rever pena, salvo se o fundamento foi que não individualizou a pena nos termos do artigo 5º da Constituição Federal e do próprio Código Penal. Aí caberia recurso extraordinário com finalidade de alterar a dosimetria da pena. Distinção fundamental na aplicação de recurso especial e recurso extraordinário. Muita gente também não consegue distinguir o que é um recurso especial, qual é a finalidade de um recurso especial e a finalidade de um recurso extraordinário. Para isso eu trago a doutrina que diz que Constituinte estabeleceu uma distinção, nesse ponto, entre recurso extraordinário e especial. Para o primeiro, ou seja, recurso extraordinário, não é necessário que tenha sido decisão proferida por um tribunal, ao passo que para o acesso ao STJ é indispensável. Essa é a razão pela qual das decisões dos juizados especiais criminais cabe recurso extraordinário ao STF. E também, no mesmo contexto, quando se trata de habeas corpus, deve ser impetrado no pretório excelso. Pessoal, pretório excelso é o STF também, e não no STJ, uma vez que este somente decide habeas corpus de tribunal estadual ou tribunal regional federal. Então, o que nós temos que compreender aqui? Primeiro, quem é a segunda instância do juiz de primeira instância? O tribunal. Quem é a segunda instância do juiz do juizado especial criminal? O colégio recursal.
Então, percebam, das decisões do juizado especial criminal, o recurso extraordinário não vai para o Tribunal de Justiça, não vai para o STJ, ele vai direto para o STF. Das decisões do Tribunal de Justiça, vai para o STJ. Das decisões originárias do STJ, também vai para o STF. Mais uma vez, das decisões do Juizado Especial Tribunal, recurso extraordinário para o STF. Juizado Especial Criminal, recurso extraordinário para o STF. Do recurso extraordinário do Tribunal de Justiça, vai para o STJ. Recurso extraordinário de decisão originária do STJ, vai para o STF. André, o que é decisão originária do STJ? É o foro privilegiado. Por exemplo, o governador do estado sendo julgado por um crime comum. Um juiz de direito, né, sendo julgado por um crime comum. Será julgado por quem? Pelo Tribunal de Justiça. O governador será julgado pelo STJ. O presidente da República sendo julgado por um crime comum. Será julgado pelo STF. André, mas se for um crime de responsabilidade? Crime de responsabilidade é julgado pela sua casa legislativa. Prefeito é julgado pela Câmara, governador pela Assembleia Legislativa do Estado e presidente da República será julgado pelo Senado Federal, pelo Congresso Nacional. Reexame de matéria de fato. Pessoal, recurso extraordinário não se presta a reanalisar matéria de fato, somente matéria legal. Somente sobre a aplicação da norma infraconstitucional, né, em relação à norma constitucional. Para isso, nós temos lá a súmula 279 do STF, que diz que, para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário. Súmula 7 do STJ, né, súmula 7 do STJ. O que ela vem dizer para nós? Ela vem dizer que... Deixa eu fechar aqui. Ela vem dizer que a pretensão de simples reexame de prova não enseja também recurso especial, né? Então, olha só, são situações extremamente importantes aí para que o operador do direito saiba, né, contemple a forma adequada para a interposição do recurso. Então, não cabe aqui reanálise de fato, tá? Não cabe aqui reanálise de prova. Não é essa a finalidade. E nós temos precedentes jurisprudenciais, ou da jurisprudência, até porque jurisprudencial não existe no plural, né? Jurisprudência ela é una. Então, não cabe aqui reanálise de prova. Cabe a análise da aplicação da lei, seja a lei infraconstitucional, no caso do recurso extraordinário, ou de lei constitucional, no caso de recurso ordinário. Prazo e forma da interposição do recurso especial e extraordinário, pessoal, 15 dias, contados da data da intimação do acórdão, né? E ele deve ser interposto conforme nós já vimos, para o presidente do Tribunal Estadual ou perante o presidente do Tribunal Regional Federal. Cada um deles deve estar em petição separada, contendo a exposição do fato e do direito, a demonstração do cabimento e a interposição do recurso e as razões de pedido de reforma da decisão aqui recorrida. Então, lembrando que devem estar em pedidos separados, né? Devem estar aqui buscando a complementação da petição anterior, na busca de atingir aí o seu objetivo, que é, né, o êxito quanto ao recurso. Pré-questionamento de matéria, ou seja, o que é o pré-questionamento? Essa matéria, objeto do recurso extraordinário, ela tem que ter sido posta à análise do julgador anterior. Como é que eu faço isso? Com um parágrafo na minha petição, pré-questiona-se matéria de cunho infraconstitucional, pré-questiona-se matéria de cunho constitucional. Se eu fez isso durante a petição, durante a defesa, durante as alegações finais, posso fazer o pré-questionamento da matéria em embargos de declaração. Então, ou seja, nos termos aí também da súmula 282 do STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada na decisão recorrida
questão federal suscitada, ou seja, nós, como operadores do direito, temos que suscitar essa questão, né? Nós temos que antever, nós temos que prever ali a possibilidade de um recurso extraordinário, né, pela não análise ou pela interpretação de norma, de matéria, né, constitucional ou infraconstitucional sobre esse aspecto. Então, nós temos que pré-questionar, nós temos que perguntar antecipadamente ao julgador o que ele pensa a respeito, para que isso possa ser um fundamento para a interposição do recurso extraordinário. Confronto entre o recurso ordinário, o especial e o extraordinário, pessoal. Só para que não haja, como eu disse, nenhuma dúvida a respeito. Entende-se por ordinário o recurso que não está sujeito a regras especiais de admissibilidade, avaliando-se somente os requisitos gerais como interesse, tempestividade, dentre outros. Assim, o juiz deve, como regra, receber o recurso, determinar o seu encaminhamento à instância superior, dada a importância do recurso ordinário. Entende-se por especial e por extraordinário os recursos que, além dos requisitos gerais, possuem alguns específicos, sujeitando a sua admissibilidade a um exame mais aprofundado, além de ser dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, conforme eu disse para vocês, o primeiro, ao Supremo Tribunal Federal, o segundo. Tá? Então, o recurso especial seria encaminhado ao STJ e o recurso extraordinário seria encaminhado ao STF. Portanto, desejando o réu recorrer de uma sentença condenatória de primeiro grau, basta que apresente seu inconformismo no prazo legal e o juiz determinará a subida do feito para reavaliação. Entretanto, caso o tribunal em segundo grau negue provimento ao recurso, somente poder-se-ia interpor recurso especial, quando dirigido ao STJ, ou extraordinário, quando voltado ao Supremo Tribunal Federal. E nessas situações excepcionais, serão analisados requisitos específicos constitucionalmente apontados, lá no artigo 105 e lá no artigo 102, os dois nos seus incisos terceiros da Constituição Federal. Artigo 637. O recurso extraordinário não tem efeito suspensivo e, uma vez arrazoados pelo recorrido, os autos do traslado, os originais, baixarão à primeira instância para a execução da sentença. Então, não tem efeito suspensivo. Lembrando que hoje nós estamos diante de processos virtuais, não há que se falar em traslado ou a baixa do processo para execução da pena, né? Virtualmente ele está em qualquer lugar e em acesso a qualquer um. Sobre esse aspecto, então, né, nos termos aí também da jurisprudência, o recurso extraordinário só tem efeito devolutivo, né? Recurso especial e recurso extraordinário. Não possuem efeito suspensivo, razão pela qual, decidida a questão no tribunal estadual ou regional, impondo-se a prisão ao acusado. Deveria ele recorrer-lhe para continuar recorrendo. Essa posição alterou-se em face da decisão do plenário do STF, avaliando somente ser possível expedir mandado de prisão quando esgotados todos os recursos oferecidos pelo acusado, né? Naquela máxima sessão lá do STF que nós participamos da primeira audiência, né, que decidiu sobre o trânsito em julgado, né? Então, ou seja, hoje, enquanto a pessoa continuar recorrendo, não pode cumprir-se, né, aqui a pena, tá? Então você vai perguntar, André, tem efeito suspensivo? Tem, de regra tem, em razão daquele julgamento do STF. Ou seja, enquanto não houver o trânsito em julgado, não pode se executar a pena, tampouco de forma provisória, tá? Então, por mais que a lei diga que ele não tem efeito suspensivo, pela decisão do STF, não poderá se executar-se a pena antes do trânsito em julgado do recurso. Então, esse é um fato aí bastante importante. Se nós não conhecermos a realidade do direito, você pode, pela interpretação ali da lei, ter uma compreensão errada daquilo que efetivamente significa. Por fim, artigo 638. O recurso extraordinário e o recurso especial serão processados e julgados no Supremo Tribunal
e no Superior Tribunal de Justiça, na forma estabelecida por leis especiais, pela lei processual civil e pelos respectivos regimentos internos. Então, nós temos ali aquilo que diz o processo penal, nós temos leis específicas sobre esses dois recursos e, como diz aí o próprio artigo do 638, subsidiariamente também pelo Código de Processo Civil, conforme nós já analisamos lá no artigo 1029, que fez referência ao artigo 1037. Então, para você estudar recurso extraordinário no direito processual penal, terá que estudar também o processo civil concomitantemente. E aí, finalizamos então os nossos slides. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês para que eu possa aí responder os questionamentos. Professor, Oi. eu não tenho uma dúvida, eu tenho só uma curiosidade. Sim. Se existe a figura do recurso adesivo no processo penal? Tá. Bom, aí é uma questão bastante interessante, doutor. O que é que o recurso adesivo primeiro, né? O recurso adesivo eu não recorro, mas a parte contrária recorre e eu junto uma petição dizendo, olha, já que ele recorreu, agora eu quero recorrer também. Então, o meu recurso sobe adesivamente ao recurso de uma outra parte. Quer dizer que ele segue a mesma sorte. Se aquela parte desiste do recurso, o meu recurso é desistido também. Não sobe sozinho para o tribunal, tá? Aí o que acontece? Nós temos algumas questões a serem analisadas. Primeiro, o recurso adesivo ao recurso da acusação não é possível. Existe o recurso adesivo quando nós estamos diante de um concurso de agentes e algum outro réu recorre. Aí é possível ter o recurso adesivo. Em tese, nem seria necessário. Por quê? Porque se aquele recurso do outro réu for julgado procedente, aquele recurso, e for uma matéria quanto ao fato e não uma matéria personalíssima a ele, aproveitará os demais, tá? Então, ele existirá sobre esse aspecto. Se ele interpor o seu recurso adesivo com alguém que está ali na mesma situação que ele, no mesmo polo da ação que ele. Excelente, professor. Valeu. Obrigado. Eu que agradeço, doutor. Obrigado pela pergunta. Mais alguém, pessoal? Pessoal, lembrando aí que não havendo perguntas, nossa aula está encerrada. Vocês têm toda a possibilidade, todo o acesso de fazer questionamentos também lá pelo AVA, tá? Nós temos um canal de comunicação direto lá pelo AVA e todas as perguntas são respondidas no prazo de 48 horas, tá? Então fiquem atentos, acessem o AVA, assistam nossas aulas por lá, tá? E baixem os materiais que são postados aí diariamente para vocês. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Bons estudos e muita saúde a todos vocês. Boa noite.